Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te falar de 3 motivos pelos quais tu tens que estudar a teoria na tua faculdade de Direito. Gente, antes de mais nada, nesse vídeo eu vou falar muito de Common e Civil Law. Então eu vou deixar o link aqui desse vídeo, se tu por um acaso não viu, ou se tem alguma dificuldade, ou não sabe o que significa uma coisa e outra. E eu também vou falar aqui sobre zetética e dogmática, que é outro conceito muito importante para a gente poder entender. Eu vou citar, então eu vou deixar esse link aqui também para que tu possa conferir se tu não sabe exatamente qual a divisão entre um e outro. E já que eu tô aqui dando um recado, não te esquece de curtir o vídeo e te inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, tá bom? Bem, tem muita gente que reclama de ter que estudar teoria na faculdade. Então, cada uma das matérias que a gente for estudar na faculdade vai estar repleta de teoria. Tanto aquelas matérias mais propedêuticas, que são realmente um pouco mais teóricas, como aquelas matérias mais práticas, a gente vai ter sempre um grande fundamento, uma grande base teórica para fazer antes de aplicar o direito. Por que isso é assim? Por que a teoria é importante para o jurista? Eu vou falar hoje de 3 motivos, então, pelos quais tu tem que levar a sério a teoria e tem que estudar a teoria, mas antes de qualquer coisa, tu precisa entender que o nosso sistema jurídico, ele é dessa maneira. Se a gente estivesse falando do sistema jurídico, do ensino jurídico americano, por exemplo, dos Estados Unidos, na verdade, seria um pouco diferente, porque lá eles têm um direito muito mais voltado para a prática em razão da forma como o direito deles foi construído. Eles têm um sistema de common law que já é baseado em precedentes, em construções jurisprudenciais, e eles também tiveram o direito visto de uma forma bem diferente. E isso eu aprendi faz pouco tempo. Eu tive uma palestra com um professor de uma universidade de lá, dos Estados Unidos, e ele explicava que nos Estados Unidos, diferente do Brasil e de países europeus, por exemplo, a faculdade de Direito, ela foi existir depois de muito tempo. Então, assim, tanto na Europa como no Brasil, a maioria das primeiras faculdades que a gente teve eram de Direito. Então, iniciava com a faculdade de Direito, com a faculdade de Medicina, que eram as mais tradicionais, e depois outras disciplinas, outras matérias foram sendo acrescentadas na universidade. Então, é muito comum as faculdades de Direito serem muito antigas aqui na Europa e também no Brasil. Então, por exemplo, aqui em Sevilha, a faculdade de Direito tem mais de 500 anos de existência. Imagina só. Agora, nos Estados Unidos foi diferente. Por quê? Porque eles tinham uma visão de que o advogado ele tinha que ser prático. Então, era muito mais prático do que uma questão teórica. Até hoje eles têm isso. Então, naquela época, sei lá, alguns séculos atrás, para tu se tornar advogado, tu não tinha que fazer uma faculdade. Os advogados até nem queriam esse tipo de coisa. Tu tinha que começar a prática com alguém mais experiente e tu ia aprendendo a prática para depois tu poder, então, se tornar um advogado e com o tempo também ensinar outras pessoas. Há uns 200 anos, mais ou menos, eles perceberam que isso estava um pouco complicado e a escola de advogados, lá como se fosse a OAB deles, resolveu criar uma faculdade de Direito que também serviria para selecionar um pouco o mercado e eles aplicarem uma prova, que é tipo a nossa prova da OAB. É claro, diferente em muitos termos, diferente organização, mas eles têm que fazer uma prova também para ser advogado. É a barra, the bar, sei lá, que eles chamam, que tu tem que fazer essa prova para poder advogar, e é por estado, enfim, várias coisas diferentes da nossa. Mas a questão é que a tradição da faculdade de Direito nos Estados Unidos, ela veio muito depois do que no restante do mundo. Então, é por esse motivo que lá nos Estados Unidos a teoria ela não tem uma importância tão grande. Eles estudam muito mais por casos práticos do que pela teoria. Por que nós aqui na Europa e aí no Brasil, por que a gente estuda muita teoria? Bom, nós temos fundamentos diferentes e a gente sendo civilista vai se utilizar muito mais da lei do que efetivamente no caso concreto. A gente utiliza também a jurisprudência, mas é um tom diferente dos americanos na sua common law. Isso é bem importante para a gente saber também para entender o porquê que a teoria para nós é tão importante. Então, por que a teoria é importante para nós, o sistema da Civil Law? Basicamente porque a gente vai ter o entendimento dos conceitos, certo? O entendimento da lei, o entendimento do nosso ordenamento, mais voltado para o positivismo, né? Para o que está escrito, do que efetivamente baseado na construção dos casos. O que eu quero dizer com isso?
A gente, no nosso sistema, diferente do sistema dos Estados Unidos, como eu estava comentando antes, a gente vai ter que ter essa ideia da base, ideia da teoria para poder aplicar no caso concreto. Nós temos a ideia de que nós temos a lei para todos, certo? Nós temos o direito posto e aí, de acordo com a situação, nós vamos aplicar a lei. Então, nós temos uma ideia um pouco diferente da common law. Na common law, eles não estudam teoria. Por quê? Porque o direito ele vai se construindo muito mais ligado com os costumes e com a sociedade do que efetivamente com a lei escrita. Inclusive, a lei escrita ela é secundária. Ela serve mais para balizar, para limitar algumas questões do Estado do que efetivamente para determinar direitos. A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, ela é minúscula, tem pouquíssimos artigos. Por quê? Porque eles escreveram o mínimo possível. A Constituição deles não é uma Constituição extensa que nem a nossa, porque justamente eles se baseiam na construção. Então, a Constituição deles se volta muito mais para limitar poderes do Estado do que efetivamente para garantir direitos. Alguns direitos sim são garantidos, mas de forma geral a preocupação daquela sociedade é segurar o Estado. O Estado não pode fazer isso, o Estado não pode fazer aquilo. Tá bom? Então, por que para nós a teoria é importante? Porque de forma geral a gente pega a lei, a gente pega o direito e a gente aplica lá no caso concreto, tá bom? Não vai ser o caso concreto que vai determinar a nossa decisão, regra geral. Regra geral, a gente aplica a lei no caso, não é o caso que constrói nosso direito, tá bem? Então, no nosso momento, tu como estudante de direito no Brasil ou num sistema de civil law, né, se for de outro país, vai ter que ter o entendimento da teoria. E isso é muito bom, porque na nossa prática, a gente vai ter toda a base, a gente, de certa forma, aplica. A gente tem que encaixar aquele caso no direito e não vice-versa. O segundo motivo pelo qual a gente tem que dar importância ao estudo da teoria na faculdade de Direito é justamente pelo fato de que a teoria nos conta a história do nosso direito. Como assim? Bom, pela teoria, sempre que a gente estuda teoria, a gente vai entender um pouco do contexto e um pouco da evolução. Por que será que hoje nós entendemos tal coisa como ela está colocada? Por que será que o direito defende isso ou defende aquilo? Certo? Por exemplo, um exemplo bem bobo, assim, de direito penal ainda, que não é, né, meu forte. Olha só, hoje em dia entende-se que a confissão, só a confissão do crime pelo criminoso não é um direito, não é uma prova contundente, não é a prova que vai condenar. Apenas com a confissão não se condena, tem que ter mais provas para poder convencer o juiz. Parece um pouco estranho, né? Se tu pensar nisso isoladamente, parece que não faz sentido. Mas se o cara tá confessando, por que a gente não pode condenar ele, né? Pensa-se. Mas aí que tá. Nas teorias lá de direito penal, a gente vai estudar que existiram situações em que houve, digamos assim, uma certa coerção, né? Tortura, por exemplo, para que a pessoa confessasse. Teve um caso no Brasil, inclusive, que ficou muito conhecido de pessoas que foram torturadas por um homicídio, confessaram o caso e anos depois deles estarem presos, se não me engano eram irmãos, a pessoa que teria sido morta apareceu viva da Silva. E aí? E aí que a questão da evolução do direito, ela se dá muito pela evolução das teorias. O que é a teoria? É o entendimento que se tem, alguma pessoa que estuda aquele tema, é o entendimento que aquela pessoa tem sobre aquele tema. E o que acontece? O entendimento que eu tenho sobre determinado tema, o entendimento que se tinha há 100 anos atrás ou há 200 anos atrás, muitas vezes vai se modificando em razão de novas circunstâncias que surgem. E aí? E aí que estudando essas teorias, a gente entende o porquê que a gente está no patamar que a gente está hoje. Por que o Brasil não aceita, sei lá, a pena de morte? Por que o Brasil entende que tais direitos não podem ser diminuídos, a gente não pode abolir certos direitos? Então, toda a história, a teoria, ela nos conta uma história. Lembre que agora, acabei de falar, né, então tu tem que lembrar, que nos Estados Unidos, por exemplo, eles vão construindo direito com base em casos, são os precedentes. Eles têm já essa história nessa análise de casos, então a evolução vai acontecendo nesses casos que vão sendo decididos. E no Brasil, a jurisprudência não é vinculante, como é que a gente faz? Bom, a teoria nos ajuda com isso. Eu estudando, entendendo qual foi a evolução do pensamento, eu consigo ter o contexto e eu consigo compreender melhor o porquê de uma coisa ser assim ou assado,
certo? As teorias, elas nos dão esse respiro, elas nos dão essa compreensão. Muitas vezes a gente fica lá lendo, achando que é balela, quando na verdade é pro teu próprio entendimento. Porque se o professor viesse e te falasse é assim e ponto, talvez tu não tivesse a linha de raciocínio para poder hoje entender o porquê que tá assim. Por que é assim? Como que foi construído isso? É muito importante esse entendimento, certo? E da mesma forma, com a teoria, tu consegue interpretar a lei, né? Com a teoria, tu consegue, lá na tua prática jurídica, entender o porquê ou entender qual foi a intenção daquilo que aconteceu. Então, a teoria, ela nos traz esse background, essa história que vem de muito tempo. O nosso país, ele foi construído, o direito do nosso país foi construído de acordo com a nossa cultura, com a nossa sociedade, e algumas coisas existem só no nosso país, a gente tem que entender isso, e a teoria nos ajuda a entender. E o terceiro motivo pelo qual a gente tem que dar a verdadeira atenção à teoria na nossa faculdade é um motivo meio duplo, porque ele tem duas perspectivas. A primeira delas é por meio da teoria que a gente pode questionar, que a gente pode expor opiniões, que a gente pode criar novas ideias, certo? Então, normalmente a dogmática jurídica, ela vai nos colocar um cabresto, né? Então, tu tem que ver de certa forma, a lei tá colocada daquela maneira, mas a teoria, ela vai ter um lado muito mais dietético. Então, com ela, a gente pode questionar, a gente pode criar novas ideias, a gente pode imaginar e pensar e planejar, enfim, a gente pode pensar fora da caixa, como a gente comenta. Além da questão acadêmica, em que academicamente a gente vai conseguir, com teorias, criar aquilo que nos parece mais correto e mudar muita coisa, as teorias, elas também nos abrem a perspectiva para novas interpretações do direito. Então, assim, se eu conheço várias teorias, eu começo a ter uma nova perspectiva. Então, digamos assim, que a pessoa lá no seu trabalho, no seu doutorado, enfim, no momento que ela pesquisou sobre determinado tema, ela teve uma nova ideia. Parece que ela encontrou um novo caminho para a gente tentar resolver alguns problemas do direito, da sociedade como um todo, certo? E é uma perspectiva totalmente diferente do que a lei traz. Bom, com aquela teoria, a gente pode começar a, talvez, ver de uma forma diferente. Então, daqui a pouco, e isso acontece, na verdade, com muita frequência, os próprios juízes, de acordo com a criação de novas teorias, novas ideias, novos entendimentos, começam a compreender que a lei, muitas vezes, também pode ter um sentido diferente. Mais importante do que o juiz, certo? Os legisladores também, com novas teorias, criam novas leis, certo? E aí, claro, vincula todo mundo de certa forma. O que acontece aqui? Se a gente não tem teoria, se a gente não tem novas pessoas viajando e pesquisando e viajando no sentido de, né, pensar longe, sobre novos temas e sobre temas antigos também, a gente vai estar sempre estagnado no mesmo lugar. Então, por que é importante eu estudar a teoria? Justamente para eu ter a visão do todo. Como é que tu vai estudar, sei lá, direito administrativo se tu não entende a evolução do Estado? As teorias que explicam, as teorias que defendem que o Estado é responsável por isso e não é responsável por aquilo. Se tu não tem essa visão geral, que são as teorias que te trazem, tu vai ser um estudante de direito que vai decorar a lei, que vai, sei lá, saber exatamente o que está no código, mas que talvez não consiga refletir por ti mesmo. Certo? É por isso que a teoria é tão importante no direito, especialmente no nosso sistema em que a gente é tão atrelado à lei, certo? Teoria e direito, principalmente o direito da civil law, que é o nosso direito, é algo muito importante. A gente tem que ter essa base, esse conhecimento para posteriormente aplicar e também para ir acompanhando a sociedade. São com novas teorias que nós temos novas discussões. Com novas discussões, nós temos novas perspectivas de direito, tá bom? Eu espero que esse recado tenha ficado claro. Eu espero que tu pare de reclamar de estudar teoria, certo? Comece a estudar de verdade, entendendo a importância de por que a gente tem teoria na nossa faculdade. E eu te agradeço por assistir até aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.